Live da manhã. Hoje, como a continuação do tema de ontem, a gente vai falar sobre família, como eu falei para vocês. Vamos falar sobre famílias que mudaram o mundo. Vamos falar sobre famílias que fizeram grandes mudanças impactantes. Vamos falar sobre a sua família. É muito comum a gente ver um movimento cultural. Eita, cuidado, rapaz. O cara dando ré na garagem dele, que nem um doido. É muito comum a gente ver movimentos culturais que incentivam as pessoas a não ter filhos, incentivam o aborto e destruição literalmente da família, né? Quem falava que era uma teoria da conspiração, isso aqui abertamente acontece. Mas por que isso acontece? A gente tem que ver quem está por trás de tudo isso. Você vai ver que existem grandes famílias de renome que financiam partidos de esquerda, ideologias, entre outras coisas, botam muito dinheiro mesmo para levantar essas pautas, para essas pautas serem colocadas e para a cultura estar se encaminhando para isso, de destruição da família, destruição dos lares, pai contra filho, filho contra pai, entre uma série de coisas. Mas por que isso acontece? Por causa de dominância. Porque eles sabem o poder de uma nação com famílias estabilizadas. Uma nação com famílias estabilizadas, ela não consegue ser escravizada. Como eu estava falando ontem, né? Pegando o gancho de ontem. Não consegue. Não consegue. 51 famílias fizeram grandes mudanças. Não precisa de muitas. 51 famílias fizeram grandes mudanças na história dos Estados Unidos. Entre a independência, grandes marcos e até mesmo a construção de ferrovias, infraestrutura, enfim, indústria do aço, entre uma série de coisas. 51 famílias. Há mais de 70 anos atrás, em Tel Aviv, uma das cidades mais tecnológicas do mundo, em Israel, essa cidade, e não só essa cidade, né, mas o que a gente tem em Israel de alto desenvolvimento foi feito por 66 famílias. E aí você vai ver grandes mudanças no Brasil também, impulsionadas por famílias. O que eu quero dizer com isso? Se o seu lar está desestabilizado, se é um peso para ti fazer o que você faz, se é um peso para o seu marido fazer o que ele faz, se vocês estão sempre brigando, vocês não estão cumprindo de verdade o papel de vocês. E aí vocês acabam não conseguindo performar. E aí vocês acabam fazendo com que os seus filhos também não cresçam. Vocês não prosperam, os filhos de vocês não prosperam. Por quê? Porque se você colocar lá atrás, muitos bloqueios que você tem hoje são causados por causa dos seus pais. São causados por fragilidades no lar de vocês. Muitas vezes escassez, muitas vezes traição, muitas vezes abusos, muitas vezes dificuldades. E aí muitas vezes seus pais não souberam lidar, seus avós não souberam lidar. E vão acontecendo bloqueios nas famílias. Esses bloqueios eles são mais comuns do que parece. Então, pessoas extremamente tímidas, pessoas extremamente escassas, pessoas com necessidade de aprovação porque não se sentiu amado de verdade, não se sentiu carinho de verdade dentro de casa, entre uma série de outras coisas. E isso acaba impactando, vai impactando a sociedade. Ontem a gente falou sobre o quanto que a cultura faz um povo diminuir ou faz um povo prosperar. Isso vem de casa. Isso vem de casa. Muita da preparação que você tem vem da sua própria casa. Isso é importante entender, que não é só uma coisa ideológica, isso é uma coisa totalmente lógica. Se você consegue quebrar ciclos da sua família, ciclos de traição, a sistêmica estuda muito isso. É muito louco. Você vai ver, por exemplo, traição. Você vai ver que são coisas que são passadas de pai para filho, de filho para pai. Às vezes você vai ver o seu avô traiu e separou, seu pai, aí de repente acontece com você. Cara, é muito louco. Você vê mulheres que se separam
Até mesmo doenças acontecem, tipo câncer hereditário de várias pessoas. São heranças que vão sendo construídas. Heranças muitas vezes genéticas, heranças muitas vezes comportamentais. Mas eu diria que tem uma raiz espiritual forte nisso. E isso precisa ser quebrado. Porque se isso não for quebrado, fica muito difícil da sua família prosperar. Fica muito difícil de você prosperar. Fica muito difícil de você viver a vida que você quer viver. Fica muito difícil de você quebrar certos ciclos e trazer para os seus filhos poder de dominância, poder de governança. Fica difícil. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Você me procura aqui para aprender técnica, basicamente. Aprender a vender mais, aprender a lidar com o teu negócio. Mas eu quero dizer para você que essa é a base. Você trabalhando essa base, todo o resto fica mais fácil. Muito mais fácil. Às vezes você não tem apoio para fazer isso. Às vezes você vai falar um papo desse pro seu marido, ele não te entende. Tá tudo bem. Só que o que eu quero dizer para você, uma notícia boa, é que não precisa todo mundo acordar, todo mundo despertar para isso. Uma pessoa em casa que acorda e começa a mudar, ela tem a força de mudar o seu lar. Isso acontece muitas vezes no longo prazo, muitas vezes no curto prazo. Mas é você. Você tem que ser essa semente no seu lar. Mas você tem que ter essa convicção de que essa é a coisa mais importante. Você tem que entender que a sua família, estreitando laços, vivendo bons valores, vivendo alta cultura, vivendo princípios, a sua própria geração, você e teu marido começam a se entender melhor, vocês começam a prosperar mais na vida de vocês, vocês começam a cuidar melhor do dinheiro de vocês, automaticamente vocês vão crescendo de vida. Só que principalmente os seus filhos. Os seus filhos, eles começam a tomar rumos diferentes para a vida deles. Porque o objetivo é que os seus filhos sejam melhores do que você. Se os seus filhos são piores do que você, a missão não foi cumprida. Então, se você sabe que seus pais trouxeram bloqueios para você, se você sabe da importância da família no futuro dos seus filhos, não é levando ele para uma faculdade melhor, não é pagando coisas que o dinheiro pode pagar que você vai conseguir resolver o futuro deles. É resolvendo a raiz. É resolvendo em você. Você quer um exemplo? Todo mundo gasta dinheiro com cursos para fazer mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para fazer a técnica melhor. Mas pouca gente investe em cursos, em livros, em capacitação para ser uma melhor mãe, para ser um melhor pai, para ser uma melhor esposa, para ser um melhor marido. Isso aqui é o maior investimento de todos. Esse aqui é o mais importante de todos. Se você não entendeu que a tua vida muda se o teu lar muda, se você não entendeu que você pode tentar mudar a tua vida, mas se o seu lar não muda, sempre vai ter um peso forte para você começar as coisas e continuar, para você não desistir, para você se sentir amada, para você ter aquele brilho para atender tua cliente. A tua maior missão está dentro da tua casa. Essa é a sua maior missão. E a partir dessa missão, todo o resto começa a se concluir. É ter sabedoria, que em alguns momentos vocês vão brigar. Em alguns momentos vai ter dificuldade, vai ter estranhamento. Mas ter sabedoria em saber que isso precisa ser resolvido. Sabedoria em saber que a conversa precisa existir. Sabedoria em saber que a vida dos seus filhos e a sua vida, a vida do seu marido, está dependendo dessa harmonia. Essa é a coisa mais importante de todas. Quer uma outra questão aqui também? Vocês precisam estar perto de outras famílias também que estão crescendo. É aquilo que eu falei lá no início. 51 famílias fizeram grandes mudanças nos Estados Unidos. 66 famílias fundaram Tel Aviv.
Vocês precisam estar com referências à altura. Referências em princípios, referências em valores, referências em fé, referências em criação de filhos, referências em casamento. É muito importante que vocês tenham amigos que sirvam de referência para vocês nisso. Porque é aqui que a gente cresce de verdade. É aqui que a gente desenvolve de verdade. É aqui que o ambiente começa a te puxar para cima. É aqui que o ambiente começa a fazer você viver uma vida diferente. Muitas vezes você precisa viver um desconforto, inclusive, de estar com pessoas que estão te puxando para cima. Elas estão te puxando porque elas estão evoluindo, porque elas estão te chamando para ir para determinados lugares, porque elas estão servindo de exemplo e está incomodando. É isso que é legal. É isso que faz você crescer de verdade. Tá? Então, para de olhar para o seu individual. Surreal, meu coração está exatamente, constantemente pensando isso. Cara, que legal, Nicole. Que legal, cara. Parem de pensar no individual. Para de pensar em fazer só o seu negócio dar certo. Para de pensar somente em você. Porque se a sua família não estiver bem estruturada, você sempre vai ter um peso nas suas costas. E os seus filhos vão ter um peso maior ainda. Filhos de pais divorciados, cara, é difícil, mano. Eles sempre vão perder alguma coisa. Só que qual é a cultura que a gente tem na nossa sociedade hoje, infelizmente? Se não deu certo, divorcia. Descarta. Divórcio é uma coisa normal, absolutamente normal para a nossa sociedade. Será que deveria ser normal assim? Claro que tem casos. Eu não sou radical e eu não imponho a minha realidade para outras pessoas. Eu não tô aqui para dizer o que você tem que fazer. Eu tô aqui para te trazer princípios e aí você vê o que você faz com isso. Mas é muito comum, cara, essa cultura do divórcio. Vão ter casos que realmente, cara, é complicado. Abusos, marido que bate na mulher. Você não tem que ficar tolerando certas coisas. Mas é um caso extremo, sabe? Só que o divórcio não está mais sendo encarado como uma coisa extrema. Muitas vezes está sendo encarado tanto pelo homem quanto pela mulher como um adolescente. Ah, parou de ter conexão, a gente parou de ter aquele fogo na relação sexual, a gente parou de não sei o que, a gente está se tratando como amigo, vamos se separar. Cara, isso é um pensamento adolescente. Porque é natural que na paixão o negócio seja com fogo muito mais intenso. Naquele momento do primeiro, do segundo ano, do namoro. É estupidez você pensar que o seu casamento vai ser exatamente da mesma forma. É claro que você pode fazer coisas para que a chama continue acesa. Mas não é na mesma intensidade. Outras coisas vão entrando, outras responsabilidades vão entrando. Aí entra desafios de vocês sim trabalharem para esse casamento ter esse fogo, ter essa chama, tem que acontecer. Só que é muito importante entender coisas. Vamos entrar num assunto aqui, por exemplo. Relação sexual. Isso aqui é uma das maiores causas de divórcio, sabia? O negócio vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando e não acontece mais. Só que é muito importante entender uma coisa. O homem ele é igual um micro-ondas. Você apertou um botão, ele acendeu. A mulher não é assim. E muitas vezes o homem não tem sabedoria de entender isso. A mulher... Existem estudos, existem mulheres que falam isso. Eu tenho um amigo ginecologista que ele fala isso. Se a mulher quiser viver sem sexo, ela consegue. O homem já é muito difícil. Mas tem mulher que consegue, tipo, numa boa. A mulher depois do puerpério, depois que ela tem filho, ela não sente vontade na maioria das vezes. E é aqui que a coisa complica. Porque tem que ter aquele pensamento dela entender o homem, que o homem tem uma necessidade muito forte disso, e ao mesmo tempo ela não está conseguindo entregar aquilo, ao mesmo tempo os dois não conversam, só que ao mesmo tempo, quando a sua casa não está baseada em valores, o que acontece? O marido vai procurar fora, vai procurar em pornografia, vai procurar em masturbação, vai procurar em traição.
Ele tem aquele negócio forte nele, ele já não tem os princípios fortes, vocês não têm uma conversa forte. A culpa é dele? Sim, a culpa é dele. Mas também existe culpa na esposa também. Também existiu uma falta de diálogo, também existiu uma falta de, muitas vezes, iniciativa. É complexo o negócio, é muito complexo. Eu trouxe por cima aqui, mas é um assunto muito sério. É um assunto que acomete muitos casais. Aí a mulher não entende o homem, que o homem tá maluco da cabeça, com hormônios explodindo tudo. E o homem também não entende a mulher, que a mulher não é do mesmo jeito. E os dois não conversam, cara. Aí é complicado. Tive meu primeiro filho há 16 anos e tinha 2 meses que eu conhecia o meu marido. Mas mesmo quando vi o positivo, eu soube que a partir de tudo, daquilo tudo ia mudar. Doeu muito, mas meu marido, imigramos, passamos por muito, tem que olhar para a estrada também. Por muitos já tive vontade de desistir. Acontece muito, Nicole, acontece muito. Hoje estamos aqui com 2 filhos e o meu mais novo com 9 meses, lutando pelo nosso propósito. Cara, que legal. O meu casamento quase acabou por isso. É muito real. Chegamos a nos separar. Cara, isso aqui é muito comum. E eu acho que isso tem que ser falado. Vocês precisam conversar sobre isso. Vocês precisam estudar a fundo sobre isso. Casamentos acabam por causa de, muitas vezes, não conhecer a biologia da coisa, sabia? E muitas vezes ter vergonha de conversar. A intimidade de vocês tem que ser muito forte. Isso aqui que você falou também é muito forte, Nicole. Deus conectou vocês dois. Quando vocês têm princípios em casa, quando vocês buscam a Deus, quando vocês buscam a ética divina, as coisas melhoram também. Existe a questão da mão de Deus aí também. Acredito muito nisso. Então, esse é um dos assuntos mais importantes. O seu lar precisa estar forte. Pai e mãe não tem que ficar desabafando com o filho. Pai e mãe não tem que ficar discutindo na frente do filho. Pai e mãe não tem que ficar apontando o defeito do outro na frente de filho. Às vezes acontece, eu chego pra Letícia, pô, olha aqui o que você tá fazendo, nanana. Ela chega, vem cá, vamos conversar isso aqui depois, deixa a Lari ir pra escola, nanana. Você tem razão. Eu calo a boca na hora, tá certíssima, não tenho o que falar. Às vezes ela vem, meu, você tá muito devagar nisso aqui, olha o que você tá falando aqui na frente. Na hora, é o entendimento. Eu não tô falando que não existe discussão. Eu não tô falando que é tudo perfeito, nenhum casal é tudo perfeito. Cara, mas graças a Deus eu tenho um casamento maravilhoso, assim, que eu não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar. Às vezes eu piso na bola em algumas coisas, às vezes eu chego mais tarde do futebol, às vezes algumas coisas acontecem. Da parte dela também, mas a gente sempre se entende, o mais rápido possível. Sempre. Porque isso tá um princípio muito forte que a gente colocou no nosso casamento, para dar certo. E é assim que funciona. Se não tiver princípios fortes, a coisa arruína. E aí vai arruinar tudo, vai arruinar teu casamento, vai arruinar teus filhos, vai arruinar teu futuro, vai arruinar tua casa. Cara, um divórcio é caro pra caçamba. Um divórcio, vocês não têm noção. Tem gente que vive de comprar casa de divorciado, sabia? Pessoa que tem grana. Por quê? Porque divorciados vendem casas mais baratas. As melhores oportunidades de comprar imóvel está em divorciados. Porque eles querem dividir o dinheiro logo, aí o cara vai lá com metade do preço, um valor abaixo, um carro, a mesma coisa. Eles se desfazem dos bens, tudo aquilo que eles construíram. É sério isso. E por que, vou levantar mais uma vez esse tema, por que que as grandes famílias que financiam o mundo, por que que políticos, por que que movimentos de esquerda são tão contra a família, são tão contra valores tradicionais e conservadores? Porque eles sabem que é muito mais fácil dominar um povo desunido em casa.
Um povo desunido em casa também é desunido como povo. Um povo fraco de costumes e princípios é um povo fácil de dominar. É isso. É exatamente isso. E aí entra nessa questão dos bens também. Você acaba dissipando herança. Você já viu que o governo o tempo inteiro quer taxar herança, quer falar que o herdeiro é ruim. E na nossa cultura é cheio disso, né? De banalizar o herdeiro, blá 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 blá. Eles querem isso, porque fica pro Estado, porque a população fica enfraquecida, porque é mais fácil dos tiranos dominarem. Quando existem muitos divórcios que são incentivados na novela, em todo canto, acontece isso. Você empobrece a população. Isso é lógico, totalmente lógico. As pessoas empobrecem com divórcios. Pensão alimentícia, essas coisas. A pensão não vale nada para a mulher. Para o homem aquilo é significativo. Só que ele tem responsabilidade. Muitas vezes ele foge dessa responsabilidade como um adolescente. Tenho vários amigos assim. Filho da mãe mesmo. E aí é aquela loucura. A mulher fica cuidando do lar sozinha. A mulher acaba tendo que levantar o lado masculino dela muito forte. Ela vira uma mãe macho, digamos assim. Ela cria os filhos, ela faz o que tem que ser feito. Só que os filhos sentem falta de afeto, sentem falta da mãe, porque a mãe não está sendo a mãe. E aí você vê uma geração de perfeccionistas que não conseguem fazer as coisas. Você vê um monte de problemas acontecendo. Pessoas com necessidade de aprovação, pessoas muito tímidas. E aí? Fica mais fácil ou não fica para quem está no poder continuar dominando? Fica mais fácil ou não fica para pessoas com ideologias aparentemente bonitinhas ficarem no poder te roubando? Essa é a ideia, é assim que o mundo funciona. Você tem a obrigação de prosperar na tua casa. Se você prosperar na tua casa, na tua vida, você vai impactar mais pessoas. Você vai inspirar mais pessoas. Amigos seus vão levantar também. É assim que se muda uma geração. É assim que se muda uma sociedade. Sabe como é que o Brasil vai mudar? Sabe como é que Portugal vai mudar? Sabe como que o mundo vai mudar? Quando mais e mais famílias se levantarem. Não é trocando presidente. Não é trocando senadores e deputados. É o povo. É mudando a mente do povo. Porque é através da mente do povo que esses filhos do mar dominam, empobrecendo a mente do povo, banalizando, afastando de Deus, afastando de valores conservadores, de princípios, banalizando inclusive quem fala sobre isso que eu estou falando. Isso aqui é um tema tão óbvio para 20 anos atrás, para 10 anos atrás. Quer dizer, a nossa sociedade mudou, porque hoje é um tema polêmico. Eles estão falando uma coisa polêmica, uma coisa que pode me gerar xingamentos. Olha que loucura. Olha como é que o nosso mundo tá maluco. Isso aqui é um tema comum. Pelo menos era para ser comum. Princípios, valores. Isso só mostra que a nossa sociedade está sem valores e sem princípios. Para um tema desse se tornar um tema polêmico, é sinal que a nossa sociedade está no buraco. Agora a minha pergunta para finalizar essa live é: você quer estar nesse buraco? Você quer estar nesse buraco? Você quer que a sua família esteja nesse buraco? Então não tenha medo de lutar pelo certo. Não tenha medo de sentar e conversar com teu marido. Não tenha medo de mudar se ele não mudar, mas lutar pelo teu casamento. Essa é a mensagem de hoje. Se você é nova aqui, sempre tem uma mensagem como essa, ou de empreendedorismo, ou alguma coisa que toque teu coração. Todas essas lives ficam salvas no Spotify. Você vai no link na minha bio, tá lá o Spotify. Me segue lá no Spotify, dá 5 estrelas lá, ajuda bastante. Você vai lavar a louça, vai dirigir, vai pro trabalho, vai treinar, bota um fone de ouvido. Sempre tem uma mensagem que vai te impactar, vai tocar teu coração, ou vai te ajudar de alguma forma no empreendedorismo. Beleza? Vamos fazer a nossa oração de hoje. É muito importante orar em comunhão. Acho muito forte isso. Então, solta o teclado aí, para de digitar.
Para de olhar outras coisas. Fecha os seus olhos. E respira fundo comigo 3 vezes. Bem profundamente. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por mais esse dia, por mais essa live, por mais esse assunto elevado e muito importante. Que através dessa live, através dessa mensagem e através de outras mensagens que a gente traga, que venhamos despertar mais e mais famílias. Que venhamos despertar mais e mais pessoas, mais e mais herdeiros para um mundo melhor. Porque um mundo melhor ele é construído através das famílias. Um mundo melhor é construído através de valores, de princípios, de beleza, de ética, de fé, de boas amizades, de virtude. Que as virtudes venham ser elevadas. Talvez não nesse mundo, porque esse mundo não eleva virtudes. Mas que cada um de nós venha ter consciência no seu coração de que as virtudes têm que ser elevadas, elas têm que ser faladas. Dentro da sua casa. A maior mudança são com os nossos filhos. São com as pessoas que a gente influencia. Não é para todo mundo, mas não precisa ser todo mundo. Algumas pessoas têm o poder de mudar tudo. Assim foi nos Estados Unidos. Assim foi em Tel Aviv, assim foi em Pernambuco. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida, 2025 é o ano da mudança. Eu citei Pernambuco, deixa eu falar, antes de a gente acabar essa live. Existiu a Inquisição aqui em Portugal, onde os judeus foram expulsos de Portugal. E algumas famílias de judeus se juntaram lá em Pernambuco. E elas foram expulsas de Pernambuco pela Inquisição também. E aonde eles foram? Eles foram para Nova York. Foram as 12, 13 famílias que fundaram Nova York, simplesmente. Já pensou a potência que o Brasil poderia ter sido com essas mentes? Não precisa de muita gente, não. Precisa de famílias. Eu espero que essa live tenha levantado você para esse valor. Não vai ser fácil. Vai ser o maior desafio da tua vida. Vai ser difícil, vai cair, vai ter problema, vai ter treta, vai ter um monte de coisa. Mas você tem que entender que essa é a sua missão. E como a sua missão de vida não é fácil. Mas é importante. Muito importante. Um abraço, gente. Fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. É quinta-feira, a semana ainda não acabou. Vamos arrebentar. Tamo junto. Amanhã, 5h22 da manhã, 5h30, a gente tá aqui. Perdão. Um abraço, fica com Deus e vamos nessa. Tchau, tchau.